E aí, voltando a essa questão temporal, voltando a isso aqui, pessoal. Ok. Vou até colocar aqui o microfone, não sei se... Então, Jesus, ele morre na fundação do mundo. Tá? Todas essas festas aqui passaram. Nós estamos aqui, ó, em Pentecostes, para trombetas. As trombetas já começaram. Os ecos das trombetas já estão em andamento. Tudo isso está acontecendo no mundo celestial. Jesus, ele foi morto para conquistar uma nova natureza para nós, que é o significado da Páscoa, a morte dele, asmos. As primícias já foram ressuscitadas, tá? Ele já foi, tá? Então, são as primícias. Ele ressuscitou e já levou consigo alguns. Então, aí tem os Pentecostes, que é o nascimento espiritual agora, tanto dessas primícias como do resto da colheita, onde isso também já agora está em andamento. E agora, lá nos céus, tem as trombetas. E o que são as trombetas? O chamado para todos esses nascidos. As trombetas são um chamado de guerra, que prova a nossa pré-existência, tá bom? Então as trombetas são um chamado para que nós alcancemos o perdão, tudo isso ocorrendo simultaneamente lá no mundo espiritual. E aí a gente vem a ressuscitar e ter tabernáculos, que Paulo ele fala que nossos corpos são tabernáculos. Então isso aqui é o corpo da ressurreição. Tá? E a gente depois vai entrar na questão da ressurreição. Então, tudo isso aqui, ó, morte, Adão, asmos tem a ver com Adão, mas Jesus é o segundo Adão. E tudo isso aqui, ó, desde a festa de primícias, lá no mundo celestial, por isso que eu marquei aqui, ó, indo até o tabernáculo, é um parênteses. Aqui é a primeira ressurreição. Tudo isso aqui é a primeira ressurreição. O nosso tempo, desde quando Jesus veio e ele ressuscita, é o tempo de ressurreição. Por isso que Jesus ele não é pré, mid, pós, ele é um atemporal, ó, gente. Por isso que eu coloquei aqui, ó, atemporal. Isso está conectado com a vinda dele. Por isso que eu coloquei isso aqui, ó. Isso aqui é não tá tão bonito, tá, pessoal? Mas por que eu desenhei o 4? O 4, ele significa o Dalet, a letra Dalet no hebraico, que significa portão, tá? É uma questão de viagem no tempo. Sempre o 4 ele estará ligado ao padrão de tempo no mundo hebraico. Então, por exemplo, a gente tem principalmente o número 40, tá? 40 dias e 40 noites de dilúvio, 40 dias e 40 noites de jejum de Jesus. Você sempre vai ver que tem viagens dimensionais. 40 dias e 40 noites lá no monte, Moisés recebendo as tábuas. Por quê? Ele está recebendo as tábuas do mundo atemporal, então ele entra numa outra dimensão. 40 dias e 40 noites de Elias, tá? Então sempre o padrão do 40 e do 4 tem a ver com uma questão de tempo, tá? Um tempo. E são como viagens no tempo, são fragmentos. A nossa história ela tem 4 momentos principais. Não dá risada aqui do meu bonequinho e bonequinha aqui. Adão e Eva, que é a colocação, a inserção de nós, nós como filhos, no mundo físico. Tá? O dilúvio, tem uma nuvenzinha aqui. O dilúvio, tá? A morte de Cristo e a volta de Cristo. Esses eventos, eles estão completamente conectados naquilo que é a morte. Isso, no mundo espiritual, é chamado de nexus. O nexus é uma coisa inevitável. Sugiro que... É um filme, é simples. Mas vocês assistam um filme, por exemplo, chamado Efeito Borboleta. Onde o cara, ele quer sempre voltar no passado, ou na realidade dele, e tentar mudar coisas que acontecem com ele. Mas sempre aquele tipo de coisa que ruim volta a acontecer. Né? Seria aquilo uma espécie de padrão de ideia, tá? Onde ele não pode mudar o passado, tá? Daquilo que Deus ele fez, onde Satanás ele não pode mudar esse passado. A gente chama de evento nexus. Nexus tem a ver com conexão, tá? Conexão de tempos e de realidades. O evento nexus de todas as hostes angelicais, por isso que para ele, por meio dele são feitas todas as coisas, é que quando Jesus ele morreu na queda dos anjos, tá? Esse sacrifício que ele fez por todos, é o evento nexus que é imutável e toda a realidade, por mais que tente ser mudada, sempre ela vai estar conectada a essa atitude dele. Quando ele vem aqui, e aí ele morre no mundo físico, tá? Simplesmente, quando ele morre no mundo físico, ele se conecta, ele viaja tipo lá ao passado, onde ele forma todas as coisas, e aí ele desencadeia a libertação das primícias, tudo isso daqui, tá? Ele desencadeia isso. Então, no mundo, ele não morre 2 vezes, mas ele morre lá no mundo espiritual, e quando ele vem aqui, o corpo dele é morto, ele é entregue, ele sofre, mas o espírito dele vai
para Deus, né? Você fala, eu te entrego o meu espírito. Desencadeia na mesma hora, a libertação. Então, por isso que depois é dado autoridade para ele descer ao Sheol, e aí ele toma essas chaves, tá? Daqueles que entraram naquilo que nós chamamos de espaço-tempo, tá? Então é a mesma coisa, eu vou dar um exemplo aqui para que vocês compreendam. É a mesma coisa que Jesus, ele é um mestre, um professor, e aí vários alunos estão ali já aprovados, passaram de ano. Aí tem aqueles que estão reprovados, não passaram de ano. E aí tem aqueles que ele vai fazer uma prova de recuperação. E aí ele pega todos esses alunos, coloca numa sala de aula, tá? E aí, antes dele colocar nessa sala de aula, preste bem atenção, antes dele colocar esses alunos na sala de aula, o diabo, o diretor mal da escola, chegasse lá e falasse assim, olha, para que eles tenham direito à recuperação, eu vou te dar a prova aqui, você tem que ser perfeito nela. Né? E aí ele faz essa prova já antecipadamente, aprovado na prova, ele consegue já, ele abre mão disso, tá? E aí nisso ele fica ali dentro dessa classe com essas pessoas em recuperação, e aí ele fica ali ensinando, antes delas fazerem a prova, ele ensina para elas rapidamente, fala assim, olha, vocês lembram a matéria lá? Relembram como que era? Tá? E as pessoas, ok, tá? Então agora é a vez de vocês, só que sem cola. A cola seria o quê? A gente não ter a noção da pré-existência, das lembranças da pré-existência, mas estamos ali para fazer a prova, tá? Aquele que sai da classe e fala, não vou fazer prova nenhuma, não quero não. Então já está reprovado, está condenado. Aquele que fizer a prova lá, só que você não precisa ser obrigado a tirar uma nota A, uma nota 10 ali, tá? Você, na nossa limitação, tá? A gente pode tirar um Czinho ali, e Deus tem misericórdia e você vai passar, entendeu? Você não será reprovado. Mas por quê? Porque ele fez a prova antes perfeita, e ele comprou esse direito de você entrar nessa sala de recuperação. Isso é o mundo, isso é a nossa realidade, onde você está inserido aqui para poder ter o direito de mostrar se você é digno de simplesmente passar para a direita lá, vinde, meu filho, entre, tá? Entre para o gozo, tá? Ou seja, você foi aprovado, né? A prova perfeita ele já pagou, então ele fez isso de antemão, é isso que, e esse evento ele não pode ser mudado, por mais que o diretor lá, do mal ali, ele queira mudar as regras, colocar pessoas ali para ficar soprando respostas erradas para a galera ali, né, impedir que as pessoas façam a prova. Esse evento ele está comprado. É o Nexus, tá? Então ele fez isso antes da fundação do mundo. E quando ele vem aqui, ele vem para dar aquele exemplo, tá? É quando ele entra na classe, ele dá uma relembrada e fala, gente, é assim. Ele veio aqui para dar o exemplo. Então, quando ele morre aqui, ele precisava fazer isso. Até a pessoa que fala, não tem nem lógica esse vai e volta. Exatamente porque um grande problema, e eu lembro quando os caras perguntavam isso, até para espíritas ou galera que fala da reencarnação, ela tem um grande problema, a chamada involução. A involução fica complexa para eles explicarem por quê. Imagina, então o cara ele vem aqui, ele tem um karma, e aí ele precisa voltar e fala assim, eu preciso resolver e consertar tal situação que aí ele vem aqui e aí ele acaba piorando a situação. Ele acaba pecando, se tornando um cara pior. Aí eu falava assim, eu dava o exemplo, eu falava, então Hitler, o que Hitler tinha feito antes, e aí ele veio pra cá e ele piorou a situação dele. Os caras falavam, era um espírito evoluído. Eu falei, mas aí, o cara evoluiu? Ficou pior? Às vezes acontece de evoluir e tal. Ou seja, a questão de reencarnação ainda torna pior, o cara fica ainda na chance de até mesmo evoluir. Alguns já eram mais ortodoxos na doutrina espírita, e eles diziam, não, é impossível evoluir. Os que evoluem, eles já são até levados para um outro lugar. Eu falei, cara, não tem essa, mano. A escritura era muito clara, isso. Nós temos que buscar a perfeição em Deus, mas não tem isso de você ficar voltando, e ainda você vai juntar karma, e sempre um karma diferente, você tá perdido, você vai ficar na chamada roda das encarnações. E eles fazem com que pessoas, como por exemplo lá, principalmente no hinduísmo, né, também tem esse entendimento no budismo, mas no hinduísmo, onde você está preso na roda das encarnações, você então ficaria vindo para cá,
e praticamente não tem fim. Aí os que são os iluminados são os que escaparam supostamente dessa roda das encarnações. E aí tem gente pegando isso, misturando com a mensagem cristã e dizendo que Jesus ele veio aqui para nos libertar da roda das encarnações, mas que o nosso ser ele repetia no mundo astral várias vezes. Porque aí é literalmente a doutrina espírita, com a diferença que ele tenta falar que você não voltou, que você não reencarnou, para não ficar feio, né? Então ele fala assim: você repetiu sim, você teve consciência porque você viveu eras ali, mas você ficou preso no espaço-tempo vivendo eras ali com Satanás. Cara, não tem isso. Não há um anexo dizer que você. Isso aí, na verdade, é o que eu disse, a doutrina da eterna repetição, tá? Onde principalmente o pessoal ali grego, né? Eles já falavam disso daí, onde você ficava numa espécie de looping ali, preso na roda das encarnações, porque essa ideia do eterno retorno faz parte da doutrina reencarnacionista entendida por gregos, tá? Na Grécia Antiga era chamado de eterno retorno, repetição, ou eterna repetição, eles chamavam, tá? Eterna repetição ou eterno retorno, onde você tinha que escapar disso. É apenas o conceito que no hinduísmo eles chamam de roda das encarnações, o cara tá preso. Só que no hinduísmo eles falam que você até chega a reencarnar e fica vindo várias vezes ali, mas você pode tentar escapar disso. Tá? Por favor, né, gente? Misericórdia, né? Não vamos cair nesse tipo de entendimento. Eu não sei se... Eu vejo que tem pessoa que ela tem noção das coisas, eu não sei, parece que ela se enrola, por que ela faz isso, e outros vão entrando na dança e a galera vai perguntando. Eu vejo que pessoas aqui no canal ficam muito tristes quando elas acabam falando: Samuel, e isso? Eu falei: gente, o que vocês estão vendo? Aí quando eu vou verificar o que estão vendo, geralmente vem do mesmo lugar, da mesma fonte, que cada vez inventa uma coisa que não tem nada a ver. E eu fico triste. Não é questão de ser dono da verdade. Tem gente que diz que você não deve dizer, responder ou explicar para as pessoas essas questões. Eu falo: gente, precisa sim. Olha o engano, olha o... Entendeu? Sobre ressurreições, pessoal. O que a Bíblia fala sobre ressurreições? Ela diz que existem duas ressurreições. Apocalipse 20, verso 6 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte, lembra da segunda morte? Não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante um dia divino, ou seja, 1000 anos. 1000 anos é um dia divino. O dia divino lá, você não precisa ficar contando anos aqui. A Escritura só faz essa comparação, tá? De 1000 anos com um dia divino. Por quê? Porque o tempo lá é diferente. O mundo atemporal é diferente. Pedro, ele fala disso. Então, quando a gente lê, por exemplo, 1 Tessalonicenses 4,16, que eu até já fiz a leitura hoje, que ele fala lá, eu já fiz no outro dia também: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ó, primeira ressurreição. Então, ressuscitarão primeiro os que morreram em Cristo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Tá? Então a gente consegue entender que há essa ressurreição para os salvos. E a segunda ressurreição, chamada dos ímpios, ela é a ressurreição para que aqueles que fizeram algo aqui nessa terra, eles vão ser despertos e serão julgados por nós. Você vai ter direito de julgar sobre aquele que não foi aprovado? Digamos, voltando àquela analogia da prova, né? Você está ali naquela sala de aula. Aí tinha um cara que ele saiu da sala de aula, mas antes de sair da sala de aula, ele pegava sua prova e jogava ela no chão, né? E te empurrava, derrubou da carteira, te atrapalhou pra caramba, e você chegou a pensar e falou assim: quer saber? Ou falava assim: ó, esse cara, você não precisa fazer isso. Tá? É tudo mentira que eles estão falando aí, a gente não vai ser reprovado, não. E fez você até titubear, né? E de repente fez você tirar até uma nota menor. Só que aí, se você for aprovado, aí você vai poder julgar esse cara. E aí, além dele ser reprovado, ele vai ter um tipo de julgamento. Então, nós julgaremos os anjos, os demônios e aqueles que fizeram mal para nós. Tá? Deus, tudo vai ser acertado. Tá? Não sei até que ponto, parecido a esse mundo aqui, onde tem um juiz, banco do réu, né, o acusado, os advogados, etc. Jesus é o nosso advogado. Então, eu não sei até que ponto, como será tratado isso. Só que quando a Escritura fala de um dia do juízo final, dia do julgamento, após morrer já vem o dia do juízo, o dia do julgamento, significa que
há um momento específico onde você vai ter como eu posso dizer? Algo para julgar, para colocar, para fazer justiça. Porque nós teremos uma outra consciência e Deus nos dará agora o privilégio de colocar essa justiça contra estes. Lembrando, a segunda ressurreição, ela é algo para destruir definitivamente os ímpios, eles serem julgados e serem colocados ali à justiça, até inclusive, tanto por meio de Deus, mas ele nos dará esse privilégio de julgar os anjos e aqueles que fizeram mal para nós. E aí diz assim, em Apocalipse 20, do verso 7 ao 9. Lembrando que 1000 anos é um tempo atemporal. Tá? Ele não é um tipo de que você pega ali, igual aqueles carinhas que estão na prisão. Vou até brincar aqui, vou apagar aqui essas coisas. Vou mostrar aqui para vocês, brincando. Vocês lembram aqueles caras que ficam num filme, numa prisão? Aí eles desenham... Eles desenham lá e quando passa uma semana, eles fazem um risquinho. Passa outra semana e faz outro risquinho. E eles vão contando o tempo que ele está preso, porque ele perde a noção do tempo quando ele está preso ali, né? Então a mesma coisa. Você não precisa ficar fazendo algo do tipo em relação a Deus, porque ele tem o tempo dele. Ele fala na Escritura que os tempos e estações determinadas não são para você ficar fazendo esse tipo ter esse tipo de preocupação. Não é para você ter esse tipo de... ele tem o tempo dele e ele está abreviando o tempo dele, mas ele quer que todos que precisam nascer venham a nascer para herdarem essa salvação. Tá? Então é importante vocês compreenderem isso. E aí, quando fala, voltando ali à questão de Apocalipse, eu ia fazer a leitura aqui. Onde que está aqui a passagem? Eu acabei tirando. Apocalipse 20. Vou ler aqui com vocês. Diz o seguinte... e acabando-se, o verso 7, esse dia divino, esse tempo, tá, chamado de 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 pontos secretos da terra, que eles traduzem 4 cantos da terra, mas a palavra em grego é pontos secretos da terra, tá? Ou seja, são lugares como se fossem portais específicos. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada de Deus, e desceu fogo do céu e os devorou. Ou seja, essa segunda ressurreição está ligado com aqueles que são malignos, e eles ressuscitarão, e eles também terão o quê? Um tipo de momento ali para eles selarem sua decisão. Porque é um selar ali, onde Deus está reunindo todos os seres de todos os tempos, tudo no mesmo lugar. Por que João ele usa o termo Gog e Magog? Porque quando você faz o estudo de Gog e Magog, lá em Zacarias 38, 39, você verá que Gog e Magog se dá no mesmo lugar onde a gente chama de Armagedon. Porque ele está falando do mesmo evento. Ele só usou o nome Gog e Magog aqui, porque ele está falando do Armagedon, mas é para lembrar aquelas pessoas da profecia de Zacarias 38, 39. Simplesmente isso, só isso. Ele não está falando de uma outra batalha ou algo do tipo. Mas como as pessoas elas não entendem a questão do atemporal, elas ficam achando que quando Jesus vier, ele vai fazer um tipo de reino de 1000 anos, aí ele prende Satanás e depois solta de novo, sendo que Satanás já está preso. Ele está preso. Aí alguns dizem, mas e os demônios, eles estão atuando, além deles terem limitação, porque um demônio ele não pode tirar sua vida se Deus não permitir. Tá? Isso não significa que é Satanás. Satanás está preso. Ele, como figura principal, por causa do tipo de poder que ele possui, ele está preso. A Bíblia não fala que todos os demônios estão presos. E hoje, Satanás ele não tem a capacidade de enganar como ele tinha no mundo antigo. Você fala assim, mas tem muitas pessoas enganadas. Estão enganadas porque elas querem, porque elas dormem. Porque se fosse por causa de culpa de Satanás, então seria injusto o próprio julgamento de Deus de condenar essas almas. Sabe por quê? Não, Satanás está liberto agora. Ele está enganando a gente, não é culpa minha. Não, Deus vai falar assim, não, você tem a verdade. E outra coisa, eu limitei ele. E eu te dei poder. Tá? Eu te dei poder. Aliás, esses dias, inclusive, depois eu ainda vou fazer algo só sobre isso. Existe no mundo atemporal o versículo onde Jesus ele mostra que Satanás ele foi amarrado
Existe também quando ele fala sobre a questão do valente ser amarrado, mas tem não sei se vocês lembram dessa passagem, uma passagem que Deus ele fala, né? Há uma voz lá no céu que fala, ele fala, ó, o valente ele foi amarrado agora, ele perdeu o seu, ou seja, no mundo atemporal, quando Jesus estava aqui, as coisas estavam ocorrendo. Isso aqui é só uma espécie de videogame, gente, videogame que a gente chama de vida real. Mas as coisas estão ocorrendo no mundo celestial. O teu ser, por isso que a Escritura fala, ele está diante de Deus, tá? O seu anjo, o teu ser angelical, está diante de Deus. Você está diante de Deus. Isso aqui já é o julgamento. Esse mundo, ele já é toda essa definição. Por isso que quando você morrer, você já tem um veredito. Porque ele já é isso. Tá? E nós, no mundo espiritual, estamos diante de muitos que nos veem. O que estamos fazendo aqui? Tá? Eu não sei qual é o nível lá que... Então você fala assim, nossa, eu vou passar vergonha então quando pensar que as pessoas estão já observando ou vendo então alguma coisa que você peca, ou que você... as atitudes, ou isso, aquilo. Sim, a gente já está sendo observado. Por isso que Paulo ele disse, já estamos nesse mundo como espetáculo para Deus e os anjos. Então toda essa questão de morte, de ressurreição, tudo isso é importante vocês compreenderem que ela já está, tudo isso já está conectado. Tá bom? Tudo isso já está... vocês perceberam que são vários tipos de conexões, mas elas respondem. O estado dos mortos, elas respondem a ressurreição, elas respondem o mundo atemporal, aquilo que eu comentei sobre o Nexus, tá? Sobre que é imutável aquilo que Jesus ele fez. Tá? Então isso é muito importante.